Fala pessoal, tudo bem? Fazendo mais um vídeo aqui de fechamento, hoje dia 23/5, sobre o movimento que deu hoje no índice e no dólar, né? Embora vocês observem aqui que a gente teve só uma queda leve de 0,15 no índice e um aumento de 0,07 no dólar, né? Nós tivemos bastante entradas, hoje, como nos últimos pregões, né? Esse ano a gente tem percebido que tem sido um ano bastante desafiador para as leituras do mercado. Ele não tem feito o que a gente estava acostumado com rompimento, buscar primeiro, segundo alvo já na abertura do pregão, né? Então, tem exigido muito mais paciência, embora nós temos tido bastante resultado, né? O setup que eu tenho compartilhado com vocês, inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a aula que eu fiz a respeito do setup Renda X, que é o cruzamento das médias sendo apoiado pelo indicador do MACD, né? Tem uma configuração específica que lá vocês vão aprender e tem dado bastante resultado, né? Então aqui, começando pelo índice, vocês observem que a gente teve aqui por volta das 10 horas, na abertura do mercado à vista, né, esse candle de ignição, né, um candle muito forte, que rompeu aqui essa linha branca aqui, é a média de 200 períodos. Então, se a gente olhar no setup que a gente tem usado, ele deu uma confirmação que é justamente a entrada no candle 15, né? Então, como que a gente tem feito essa leitura? A partir do momento que eu tenho uma diminuição do volume vermelho, que está na parte de baixo do eixo zero, né? A parte negativa, quando ele faz a troca de polaridade, a gente faz a entrada e espera justamente esse cruzamento. Quando a gente tem a convergência desses dois indicadores ao mesmo tempo, né, nessa situação aqui, ó, eu tenho aqui o cruzamento e tenho aqui a troca de polaridade. Então a gente faz a entrada nesse momento, eu coloco o stop abaixo do 15 aqui, então aqui a gente está falando, embora seja um stop mais ou menos caro, né, 250 pontos, a gente teve aqui um aumento, uma barra forte de 600 pontos. Né? Então aqui está dando mais de 2 para 1. Se a gente voltar por uma outra leitura, reparem bem que nas médias a gente tem uma entrada perfeita, que é justamente esse candle aqui, 22, fazendo o toque na VWAP. Então aqui, nesse momento, eu tenho uma indecisão. O 23, ele tentou romper a 200. Ele teve aqui uma força de venda aqui, né? Teve uma briga muito forte e depois virou as médias para cima e ele andou, né? A gente pode fazer a entrada aqui depois desse rompimento. A gente está com mais uma entrada de um stop de 250 pontos, porém aqui em uma hora ele deu 850 pontos de alta, né? E depois, durante o dia, a gente tem, voltando no Renda X, a gente tem mais uma confirmação com esse cruzamento que a gente teve aqui no 50. Nesse caso especificamente, foi muito fraco, né? Tem aqui 300 pontos. Aí ele volta, toca no Keltner e aqui ele faz um movimento para finalizar o dia de um movimento perfeito, que ele consolidou e deu aqui em 45 minutos 1.223 pontos, né? Então, se vocês observarem, a gente consegue, né, como eu tenho mostrado nos vídeos, a gente tem conseguido por volta aí de 1.500, 2.000 pontos em 4 ou 5 entradas, né? Então, nesse caso aqui especificamente está nos 5 minutos, eu ensino, né, no caso do setup Renda X, no 1 minuto. Ele mostra melhor, né, essas entradas, esses gatilhos de entrada. Geralmente a saída é o toque no Keltner, porém, como eu tenho sempre falado na sala ao vivo, a gente consegue manter
o trade se a gente tiver as médias dando suporte, né? Então, se eu volto, eu tenho um recuo do candle e toca na média e não fecha acima dela, então eu tenho o suporte da média que me permite continuar no trade. Aí você pode ir arrastando, né, protegendo, dependendo de como é o seu operacional, sendo com mais de um contrato, você vai fazendo parciais, né, geralmente em alvos de FIBO, né? Deu um primeiro alvo, você sai, descarrega um pouco dos contratos e consegue fazer um bom financeiro no final do dia. Passando para o dólar, é basicamente a mesma coisa, né? O dólar eu tenho mais operado pelas médias. Nesse caso especificamente, eu vi aqui uma entrada no começo do dia. Eu acreditava, né, depois que ele fez esse toque aqui na 200, eu imaginava que ele fosse fazer uma tendência de alta, então eu fiz uma entrada justamente aqui no rompimento, né, desse pivô de alta, e ele cravou o primeiro alvo, né? Então eu descarreguei uma parte dos contratos, porém ele voltou tudo o mercado, né, porque ele não conseguiu fazer o movimento de alta, e nessa operação aqui ele acabou me tirando no 0 a 0. Então, nesse caso especificamente, o que eu esperei acontecer? O movimento desse fundo aqui neste topo, e aqui sim a gente tem aqui uma entrada por reversão, né? Porque o que ele fez? Ele fez uma correção desse movimento, então eu enxerguei isso aqui quando eu estava operando, que era justamente o rompimento da VWAP, que é essa linha azul. Ele fez um toque aqui, não conseguiu passar, e ele entrou numa tendência de baixa. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma entrada depois que ele fez esse refúgio, coloquei o stop aqui em cima, né? Então, consegui aqui, mais ou menos aqui na VWAP, um movimento de 20 pontos que eu saí, e depois, no final do dia, um pouco dessa alta aqui, né? Que vocês observem aqui, ó. Você pega aqui o FIBO, faz uma projeção desse pivô, né? Então ele cravou o primeiro alvo, depois eu tracei o segundo alvo e ele foi lá também, né? Então eu saí aqui com mais 10 pontos, né? Ele chegou a bater 13, aqui o movimento total foi de 16 pontos, eu saí com mais 10 pontos, que é mais ou menos o que eu tenho feito de média, né? De 30 pontos no dólar durante o dia. Então, como eu falei para vocês, ele tem dado bastante oportunidades, mas essas oportunidades estão sendo muito difíceis de você tirar um bom financeiro, porque como ele não está fazendo as leituras que até o ano passado vinha fazendo de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, você acaba tomando muito stop. Então fica toda hora entrando, né? Parece que ele vai fazer um rompimento e não vai. Então tem que tomar bastante cuidado, embora, né, como eu estou falando aqui para vocês, tem dado bastante resultado. Se vocês olharem também no próprio Renda X, a gente tem aqui, ó, um cruzamento, aqui no próprio 5 minutos, né? Tem um cruzamento aqui, ele deu um trade aqui de 12 pontos, depois ele voltou, e aí ele deu um mais longo, um pouco de 20 pontos. Então, existem diversas maneiras de você operar o mercado. Acontece que precisa hoje, né, com a mudança do cenário econômico, a gente tem tido muitas notícias do mercado americano que tem impactado diretamente aqui, né? Então, essas leituras não estão sendo tão simples, né? Nunca foi simples, na verdade, mas elas estão exigindo um pouco mais de paciência. Então aqui, o que eu sempre tenho comentado na sala, tenho falado para os meus alunos o seguinte:
a gente, mais do que nunca, a gente está precisando trabalhar mais a parte emocional do que a técnica. A técnica ela continua funcionando, como vocês viram aqui, mas a emocional acaba te precipitando as entradas e, às vezes, no final do dia, você não consegue o resultado que você está esperando. Então, eu fiz esse vídeo rápido aqui, espero conseguir colaborar com a evolução de vocês na análise técnica do mercado, né? E desejo a todos ótimos trades e até a próxima.